because I think he's the current threat. Oh, I'd kill Euron, of course, wouldn't I? And how would I do it? I can't drown him because he's probably undrownable now. I think Cersei. Probably get rid of Cersei. I feel like I should do something with Tyrion. I think the mountain needs to be taken down a peg. I feel like Missandei just, doesn't want to kill anyone. But if I was choosing for her, I think Cersei, because she's so evil. But I love her. I'll just cut her head off. Everyone's dead. You murdered your own brother. You should try it. Feels wonderful. Hi to everyone watching HBO Latin America. Watch Game of Thrones. Enjoy the new season. The show would be nothing without you. E gracias. Eclipse solar, só se falou nisso ontem na América do Norte. E você vai ver também uma quadrilha que roubava café investigada no Espírito Santo pode ter ligação com casos em Minas Gerais e outros estados. Você vai saber quais os itens alimentícios que mais pesaram no bolso do valadarense no mês de junho e também em julho. Os destaques regionais e muito mais, agora na revista Superior. Olá, bem-vindos à revista Superior dessa terça-feira, 22 de agosto. Internacional. Só se falou no assunto do eclipse solar ontem nos Estados Unidos e no hemisfério norte. O evento que estava previsto para ser visto em 14 estados norte-americanos, da costa leste à costa oeste, gerou muita empolgação entre os norte-americanos que se prepararam de todas as maneiras para conseguir ver o eclipse solar, dentro de uma faixa estreita de 60 a 70 milhas, cerca de 96 a 112 quilômetros de largura, que se estendia do estado do Oregon à Carolina do Sul, que recebeu o nome de Caminho da Totalidade. Nesta área, a Lua bloqueou completamente o Sol. Em outros lugares da América do Norte, a Lua cobriu apenas uma parte do Sol, deixando ele em forma de crescente em direção ao céu. O eclipse solar ocorre quando a Lua bloqueia temporariamente a luz do Sol. Uma imagem feita pela NASA mostrou a Estação Espacial Internacional, a Expedição 52, com uma tripulação de 6 astronautas a bordo, enquanto transita o Sol aproximadamente cerca de 5 milhas por segundo durante o eclipse solar parcial no Parque Nacional Northern Cascades, em Washington. O eclipse solar pôde ser visto parcialmente aqui no Brasil, em algumas áreas do Nordeste e também do Norte do país. Aqui no Brasil está prevista para hoje a votação da reforma política. A votação avançou na semana passada com a aprovação do Fundo Público para financiar as eleições, mas ficou prevista para ser retomada hoje. Parte dos políticos brasileiros defendem que o chamado Distritão, que é uma nova forma de eleição proposta, em que deputados e vereadores seriam eleitos através da maioria de votos, e não mais pelo sistema proporcional, que é o de coligações e legendas. A medida é defendida por parte dos políticos da Casa Legislativa para reduzir o número de partidos na Câmara. O sistema majoritário ficou conhecido como distritão, porque cada estado brasileiro equivaleria a um distrito. E se aprovado, essa medida passa a valer já nas próximas eleições em 2018. Para 2022, existe um projeto de voto distrital misto, onde seria combinado o sistema majoritário e o voto proporcional. Outro ponto dessa PEC que está em tramitação na Câmara, 77/03, é a votação do fundo para custear as eleições no valor de 0,5% da receita corrente líquida do país, equivalente a cerca de 3 bilhões e 600 milhões de reais, que passaria a custear as eleições já a partir de 2018. Mas a oposição disse que vai propor mudanças neste ponto, para que o valor seja definido anualmente à lei orçamentária. Essa é a proposta do relator do projeto, o deputado Vicente Cândido, do Partido dos Trabalhadores.
No Espírito Santo, uma ação da Polícia Civil, Militar, do Ministério Público e a Prefeitura da cidade de Muniz Freire realizou na última sexta-feira uma apreensão de cerca de 20 máquinas de pilar café, adaptadas também para o desvio dos grãos. O caso tem relação com crimes de roubo de sacas de café em cidades mineiras, que ganharam destaque nacional na última semana. A quadrilha agia no sul de Minas, sul da Bahia e também em São Paulo, e adulterava máquinas de pilar café com torres falsas que armazenavam parte do café dos produtores que contratavam os serviços. Era cobrado cerca de R$ 700 por dia de uso da máquina nas proximidades de pequenos produtores, mais uma porcentagem combinada entre eles. Entre os mandados cumpridos que se estenderam nessa última sexta-feira, foram localizados e apreendidos equipamentos nas cidades de Tombos, em Minas Gerais, e nas comunidades de Fortaleza, Amorim, Itaici e Boa Esperança, todas elas ali na região de Muniz Freire, no Espírito Santo. A operação durou mais de 24 horas. A ordem era de apreender todas as máquinas de pilar café encontradas na região para averiguação. Além das máquinas, foram encontrados veículos que as transportavam diversas peças e ferramentas, como maçarico e chave de fendas, adaptada para a montagem desses compartimentos. Essas informações são do jornal Aqui Notícias e do portal Caparaó. No próximo bloco a gente volta mais informações regionais para vocês. Voltamos em instantes. Com 35 anos de tradição, a Nova Eletrônica é uma loja especializada em componentes eletrônicos, peças, acessórios, fios, suportes para TVs e micro-ondas, antenas para TVs, aparelhos digitais para TVs, microfones, telefones e alto-falantes. Atendimento de qualidade. Aceitamos cartões de crédito com o menor preço da cidade. A Nova Eletrônica fica na Rua São Paulo, número 388, Centro de Governador Valadares. Hey, baby brother. You still betting? Winning. See how long that lasts. You could do what they do. I know I could, but would I? I wouldn't want to make you feel like the thing. You're smarter than you let on. Who's your man? No man, just me. How's that work? You gotta work a little harder. You gotta be a little more careful. I'm running a legitimate business here. The center of things now. I'm building something. There's been a change in the law about community standards. What about community standards? Apparently, New York has none. Scary world out here, babe. Go home. If you stay, you'll die. There's going to be an opportunity coming your way. All I can say is it's going to be good. What am I looking at? The future. When do we start? Estamos de volta com a revista Superi. Vamos falar agora do tempo. A frente fria que chegou ontem nas regiões sul e sudeste do país se espalha pela região nordeste também e provoca chuva na Bahia, Sergipe e Alagoas. E na área centro-oeste do país não há previsão de chuva. Podem ocorrer pancadas isoladas no norte do Brasil. No sul, geadas nas regiões de Serra e Planalto de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, onde terá baixas temperaturas. Aqui no sudeste, a frente fria provoca nebulosidade no Espírito Santo, Rio de Janeiro e leste e nordeste de Minas Gerais, onde podem ocorrer pancadas de chuva. Aqui em Minas, as temperaturas mínimas hoje e amanhã estão por volta de 12 graus em Belo Horizonte. As máximas chegam a 22 graus nesta terça-feira e 23 na quarta-feira. Em Valadares, a nebulosidade que começou na tarde de ontem aumenta e a previsão é de que a mínima amanhã na quarta-feira fique em torno dos 17 graus. As máximas chegam a 27 graus nesta terça-feira e amanhã 27 graus. Na cidade de Dionísio também tempo nublado, máxima de 25 graus nesta terça-feira e 26 nesta quarta, sem previsão de chuva. Aqui em Governador Valadares, o Departamento de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Juiz de Fora
divulgou o relatório com os índices de preços ao consumidor de Governador Valadares. Segundo o relatório, foi registrada uma queda nos preços dos produtos de 0,43% nos meses de junho e julho. O valor é menor que o verificado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, de 0,24%, uma estimativa nacional realizada pelo IBGE. No mês de julho, os grupos que apresentaram maiores altas nos preços em Valadares foram alimentação, vestuário, artigos de residência e saúde e cuidados pessoais. Os grupos que apresentaram as maiores baixas foram habitação, transporte e comunicação e educação e despesas pessoais. Entre os itens alimentícios que mais pesaram no bolso do consumidor estão em alta o chuchu, que teve um aumento de 107,95%, o pêssego, 96,79%, tomate, 86,85% e a pera, 84,26%. Não são aí itens básicos, da alimentação, mas ajudam a contribuir para a alta dos preços. Por outro lado, os itens que tiveram as maiores quedas, é um bom sinal, a batata inglesa, o melão, o feijão carioca apresentaram queda. A batata caiu cerca de 63,74%, o melão 51,99% e o feijão carioca 34,72%. Em julho de 2017, o gasto para se obter a cesta básica em Valadares foi de R$ 403,28. No mês de junho, o valor era mais alto, de R$ 405,24. O relatório completo dessa pesquisa é da UFJF, que está disponível no site ufjf.br/campusgv. Agora vamos falar de oportunidade. A Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes, está com 500 vagas abertas e gratuitas para os municípios onde existem polos da Universidade Aberta do Brasil. Os cursos são para as seguintes áreas: licenciatura em Pedagogia, Tecnologia em Gestão Ambiental, Tecnologia em Gestão de Saúde Pública, Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Tecnologia em Sistemas para a Internet. Neste projeto, que se dá uma parceria do MEC, com o intermédio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, você pode realizar suas inscrições através do site cepes.unimontes.br até o dia 31 de agosto. Repetindo, cepes.unimontes.br. Segundo a Unimontes, o processo seletivo contempla o sistema de reserva de vagas e tem caráter eliminatório e classificatório, com provas de múltipla escolha e conteúdos específicos. As provas serão realizadas no dia 7 de janeiro do ano que vem, nos polos escolhidos pelos candidatos no ato da inscrição. As aulas vão acontecer na modalidade de educação à distância em municípios que integram o Programa Universidade Aberta do Brasil. Revista Superi volta em instantes com mais informações para você. Estamos de volta com a Revista Superi. Hoje, 22 de agosto, é o Dia do Folclore Brasileiro. Data que foi criada em 1965 pelo Congresso Nacional. O Dia do Folclore surgiu como uma forma de valorizar as histórias e personagens do folclore brasileiro. O dia 22 de agosto é marcado por várias comemorações em diversas cidades do Brasil, nas escolas e também centros onde são realizadas atividades de cunho cultural, que tem como objetivo repassar a riqueza cultural do nosso folclore. Pois é, e nesta época especial que são recontadas histórias como a do Saci Pererê, a Mula Sem Cabeça, Curupira, Boto, Boitatá. Cada uma dessas histórias de uma certa região do Brasil. E o Brasil, como é muito extenso, com suas diferenças e singularidades, cada região tem os seus personagens ali típicos e que marcam a história do local, com uma cultura muito rica e diversificada. Muito bacana a história do folclore brasileiro e cada região com sua história aí, com seus personagens e muita história para contar. No dia 17 de julho você viu aqui na Revista Superi sobre o lançamento do livro A Escola da Dona Onça, escrita pela escritora Delva Miranda da Cruz e sua neta Ana Clara. Pois é, e agora o livro vai passar por um relançamento que será numa livraria do GV Shopping,
Quem vai contar para a gente essa história é a professora Giancarla Pereira, que está aqui no estúdio. Bem-vinda, Giancarla. Obrigada. O livro foi lançado no dia 16 de julho, no domingo, né? E agora vai ser um relançamento? Como que vai ser? Isso, no dia 16 de julho ele foi lançado num ambiente assim ao ar livre, para as crianças poderem brincar, né? Então tinha uma série de atividades lá que estavam sendo feitas com as crianças. E agora ele vai ser relançado na livraria, porque ele vai ficar lá para venda. É um livro escrito pela sua mãe, dona Delva Pereira da Cruz, e pela sua sobrinha, Ana Clara, né? Como que foi essa história, assim? Bom, a minha mãe sempre gostou muito de contar histórias. Contava pra gente, né? Contava pros netos. E com a Ana Clara, que é a neta mais nova, ela também, né, prosseguiu nessa contação de histórias e histórias que ela mesma cria. Só que ao longo da história da Escola da Dona Onça, a Ana Clara foi modificando a história. Então, essas modificações feitas pela Ana Clara, elas fizeram com que a minha mãe tivesse a ideia de escrever o livro baseado na Escola da Dona Onça, recontado pela Ana Clara. Qual é o enredo principal desse livro, A Escola da Dona Onça? Bom, é um livro divertido porque os animais eles se juntam na floresta com um objetivo comum, que é construir uma escola. Porque havia necessidade de ter uma escola para que as mães, né, deixassem seus filhos ali na escola e fossem caçar, que seria o trabalhar deles, né? Trabalhar caçando, em busca de alimentos. E a Dona Onça se junta a esse grupo para a construção da escola. A Dona Delva é daqui da região, ou seja, é bom para a cultura regional. E qual que tem um segredo esse livro, né? Que ele não é só em português. Como que é essa história? Então, a minha mãe me chamou no fim do ano e perguntou se eu poderia fazer uma tradução para ela. Até então eu não sabia de nada. Ela estava fazendo tudo em segredo. E aí ela me passou a história e pediu para fazer a tradução. Então, assim, foi um trabalho de tradução muito interessante, porque você tem os animais próprios da fauna brasileira. Então, a gente tem que procurar, né, saber qual o nome em inglês que se dá a esses animais, porque não são animais comuns no universo de língua inglesa. É bom para a criança também começar a aprender um segundo idioma, né? Sim. Então, foi um trabalho bacana, porque você tem que colocar ali na fala uma fala coloquial, uma fala para a criança compreender. Então, ele traz as mesmas páginas, português e inglês. E sobre esse lançamento na livraria do GV Shopping, que dia que vai ser? Qual horário? Vai ser nesta quinta-feira, no dia 24, às 18h30, a partir das 18h30. Ok, agradeço a presença aqui da professora Giancarla Pereira. A revista Superi fica por aqui. Um ótimo dia para você e até a nossa próxima edição. Trono e se inclina para olhar o céu da terra? Bendito seja o nome do